informar sobre os eventos do Unipan? Fique ligado aqui no Conexão Unipan ou acesse www.unieventos.unipan.edu.br. E já estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Comine. Confira a programação. Dia 28 de maio, às 19 horas no Unipan, acontece a apresentação dos trabalhos científicos e também a palestra China, uma nova visão sobre economia mundial, com o empresário Flávio Matias, presidente da Acipatos. Dia 29 de maio, às 19 horas, no Paiolão do Parque de Exposições, acontece a abertura oficial do 9º Comine. Às 19h15, acontece a palestra Decolando para o Futuro e Superando Metas, com o ex-comandante da Lufthansa Klaus Flughafen. No dia 30 de maio, às 19 horas, também no Paiolão, Parque de Exposições, a palestra A Esperança na Vila Esperança de Cubatão, com o palestrante Sebastião Ribeiro do Nascimento, o Zumbi, fundador e presidente da ONG Cubatão de Bem com o Mangue. Às 20 horas, a palestra Empreender com Sustentabilidade, com a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva. No dia 31 de maio, às 19 horas, no Paiolão do Parque de Exposições, a palestra Motivação e Foco para Superar Limites, com Fernando Fernandes, bicampeão mundial de paracanoagem. Às 20 horas, a palestra O Poder de uma Meta, com o palestrante Rogério Caldas, conferencista e consultor de marketing. E hoje, no quadro Alimentação Saudável, professores do curso de Nutrição do Unipan vão nos dar dicas sobre alimentos que podem ajudar no controle do colesterol. Atualmente, a alimentação saudável é um tema que gera muito interesse. O medo do alto índice de gordura nos alimentos leva as pessoas a frequentes dúvidas. O que comer? O que não comer? A carne vermelha deve ser evitada? A quinoa deve ter a preferência? O colesterol é um lipídio produzido em nosso organismo. Ele está presente em alimentos de origem animal, como os ovos, o leite integral e a carne vermelha. Ele possui funções essenciais em nosso organismo, como a produção de hormônios e de vitamina D. No entanto, o excesso de colesterol no sangue é prejudicial e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Para diminuir o colesterol, a gente deve evitar alimentos que contêm gorduras saturadas, como a manteiga, carne, a carne bem gordurosa, aquela carne com aquela capa de gordura, leites integrais e os derivados, preferir os desnatados, os leites com menos gordura, e o consumo excessivo de ovos também. A professora Aline vai nos ensinar agora uma receita super especial, o pão de queijo com quinoa. Como nós vimos, esse ingrediente é um grande aliado no controle do colesterol. Então, essa receita vai especialmente para as pessoas que têm o colesterol alto e não podem consumir o pão de queijo normal. Peguem o papel e a caneta para anotar os ingredientes. Para fazer essa receita, nós vamos precisar de 2 copos americanos de leite desnatado, 1 copo americano não muito cheio de óleo de canola, 4 copos americanos de polvilho doce, 1 colher de sopa rasa de sal, 4 ovos, 3 copos americanos de ricota fresca ralada e meio copo americano de quinoa. Modo de preparo. Coloque numa panela o leite, o sal e o óleo e leve ao fogo até ferver. Em seguida, escalde o polvilho com a mistura fervente e deixe amornar. Junte os ovos um a um, amassando tudo muito bem, até a massa ficar grudenta. Acrescente a quinoa e misture até ficar uma massa homogênea. Por último, acrescente o queijo ralado e misture bem. Depois, enrole os pãezinhos e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até que estejam bem dourados. E uma dica da professora: consumam sempre o leite desnatado,
óleos como o de canola, o azeite e queijos brancos como ricota. Quinoa é um alimento muito nutritivo que pode ser utilizado também para ajudar no controle de colesterol. Por quê? É um alimento rico em fibras, então vai diminuir a absorção do colesterol e também contém ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos essenciais que diminuem também o colesterol sanguíneo. Agora, a dica cultural com o professor Guilherme Borges. O filme Um Sonho Possível. Olá, pessoal. Na dica cultural de hoje, eu vou indicar um filme chamado O Sonho Possível. Esse filme ele conta a história do famoso jogador norte-americano Michael Oher. Esse jogador ele passou por uma infância muito difícil, muito complicada, em que ele conhecia sua mãe, só que mãe viciada em crack, e ele desconhecia o seu pai, por ter abandonado muito cedo. E esse filme ele se diferenciou quando foi lançado porque teve 2 indicações a grandes prêmios, como melhor atriz para Sandra Bullock, tanto no Oscar quanto para o Globo de Ouro, na qual ela foi ganhadora. E esse filme ele trata de uma história norte-americana contando a superação de um indivíduo, em que esse Michael Oher, o Big Mike, ele passa por momentos de superação, em que ele vive na periferia de Memphis, só que a sua vida ela é um pouco dramática, pois ele não conseguia viver naquele meio em que estava passando pelas dificuldades da sua mãe, mas ele tentava sair, por ser um indivíduo diferenciado, tanto pelo seu porte físico quanto pelos seus ideais. Então o Big Mike acaba sendo acolhido por uma família, ele passa a dormir em um sofá nessa família, só que não tem muita aceitação nessa família que o acolhe. Então ele, durante o filme, dá para perceber que ele é despertado por uma escola que tem ideais cristãos, e esses ideais passam a fazer parte de sua vida. Ele se torna jogador por essa escola, só que ele não se interage muito com o grupo, porque é uma escola onde ele só vê brancos e ele, um jovem negro, de porte atlético muito avantajado, acaba sendo excluído por esse meio. Só que por onde ele passa, ele desperta alguns olhares. E Annalee despertou esse olhar por esse garoto que vivia perambulando pela escola, pela cidade, e ela nunca encontrava um local onde ele se situava. Então despertou esse interesse por essa mulher e ela acaba por acolhê-lo. É uma nova família que o acolhe. Só que essa família que o acolhe são pessoas que de alto poder aquisitivo, que aceita esse novo indivíduo no lar. Então demonstra uma troca de experiências em um jovem que viveu na sarjeta a vida inteira e passa a viver em um contexto novo, uma nova família. E essa nova família aprende muito com os ideais desse novo indivíduo e esse indivíduo também passa a fazer parte da sociedade. Com isso, Annalee passa para esse indivíduo, Michael Oher, o Big Mike, alguns ideais cristãos e o ensina a gostar do esporte, a interação do grupo. O filme ele mostra muito isso, questão do poder de superação, até uma fórmula milagrosa de Hollywood, o poder de superação e a troca de experiências. Um jovem que vai da sarjeta e uma família bem abastada, porém que falta ainda um vínculo entre seus familiares. Então o Big Mike ele serve como um modelo de superação, mas também serve como um modelo de ser humano, de pessoa que pode passar para os outros sempre com solidariedade, os ideais que o filme está tentando passar. Então é isso, pessoal. É um filme que fala sobre superação, fala dos ideais da família norte-americana, conta a história desse grande jogador de futebol americano, e conta a história dessa Annalee que recepciona um outro indivíduo em sua família e o transforma em um ser melhor. Passa esses ideais, passa essa base da família cristã norte-americana. Espero que tenham gostado. Assistam o filme, vale a pena. Até a próxima.